Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula de metrologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns métodos e testes de materiais. Bom, por que é importante esses testes de materiais, tá? É a maneira que a gente tem de estudar as propriedades mecânicas dos materiais. Então, saber como eles se comportam a determinados esforços, né? Como eles vão se comportar a um esforço de tração, compressão, flexão, torção, né? Então, a compreensão de como esse material se comporta de acordo com os esforços é muito importante para a indústria, porque é ela que vai determinar qual o melhor material que eu posso utilizar para a fabricação de determinados componentes, né? Certo? Então, se eu quero material mais leve, mas ele é resistente o suficiente, né? Então, é a maneira que a gente tem de conseguir encontrar o material ideal para as funções devidas. Bom, ali, agora eu coloco para vocês algumas das principais propriedades mecânicas que a gente encontra, tá? A primeira delas que a gente mais vai falar hoje é a resistência à tração, né? E conforme vocês observam uma figura aí do lado ali, né? Onde está sendo feito o teste de tração, né? Onde o material está sendo esticado ao máximo, né? Até ele chegar à ruptura. Outros testes, a gente vai falar em outras aulas, né? É o teste de elasticidade, ductilidade, fluência, fadiga, tenacidade e existem outros, tá? Esses daí a gente pode dizer como são os principais. E o que é importante que eu destaco ali? Ó, que cada uma dessas propriedades está associada à habilidade do material resistir a forças mecânicas e ou transmiti-las, né? Então, isso vai mostrar para a gente como o material vai se comportar em determinadas situações. As quatro forças básicas que a gente encontra, que pode ser uma estrutura, pode estar sendo sujeita, é a força de tração, compressão, cisalhamento e torção. Ou algumas delas combinadas. Então, eu posso, de repente, estar juntando compressão com cisalhamento, compressão com torção, tração com torção, né? Então, você pode ter numa mesma estrutura várias forças sendo aplicadas ao mesmo tempo. E a maneira da gente conseguir determinar quais são as propriedades mecânicas dos materiais, né, é através dos ensaios mecânicos, né? É a melhor forma da gente entender na prática de como esse material vai se comportar, né? E para tudo isso, existem já normas técnicas, né, onde esses testes já foram bastante explorados, né? Então as normas trazem para a gente exatamente como esses testes devem prosseguir. Tá? Então eu trago aí as normas técnicas americanas, né, uma norma técnica brasileira de como trabalhar com os materiais. Bom, e quais são esses testes principais? O primeiro é a resistência à tração. Extremamente comum esse teste, fácil de fazer e muito importante os dados que ele traz para a gente. Então, é um teste bastante utilizado pela envergadura que ele tem, a quantidade de informações que ele vai trazer do material para o processo. Resistência à compressão, bem menos utilizado que tração, mas ainda muito importante. Resistência à torção, resistência ao choque, resistência ao desgaste, resistência à fadiga e dureza. O teste de dureza a gente já falou anteriormente, né? Que são aqueles testes que medem dureza, né? Dureza Roca, dureza Brinell, e assim por diante. Então hoje vamos falar de teste de tração. O teste de tração basicamente é o seguinte, né? Você tem um material, então aqui, né? Vocês estão observando um corpo de prova bem no centro aqui, né? Esse corpo de prova, ele é tracionado, uma força para cima e uma força para baixo, até esse material se romper, né? Então, durante esse processo, a gente vai controlando e medindo o quanto esse material resiste, quanto à força e qual a sua extensão, ou seja, o quanto ele alonga durante esse processo. Então aí vocês estão vendo mais duas máquinas de teste de tração, e nessa máquina aqui, né, a gente observa aqui do lado um aparelhinho chamado extensômetro. Ele, na verdade, o que está fazendo aqui é medindo o quanto essa barra vai esticar.
Como a medida é muito pequena, tá? Esse alongamento numa barra de aço é um alongamento bastante pequeno, né? Então você precisa de um aparelho bem preciso para que consiga detectar esse alongamento com precisão. Daí é o seguinte, a primeira informação que a gente traz aí desse teste é a lei de Hooke, né? Porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é verificar qual é a tensão. E tensão necessariamente não é força, tá? Tensão é força dividido pela área. O que isso quer dizer? Que a mesma força em áreas diferentes vai causar tensões diferentes. Então vamos imaginar que você está esticando um barbante. E esse barbante é fino, né? Então se você aplicar uma força relativamente baixa nele, você vai conseguir esticar esse barbante até arrebentar. Se você pegar o barbante do mesmo material, só que um barbante mais grosso, e você aplicar a mesma força, esse material não vai se romper. Por que ele não se rompe? Porque a tensão que você está aplicando nele é diferente. Então, quanto maior, mais grosso esse barbante, menor a tensão, por isso que ele vai resistir. Quanto mais fino for esse barbante, maior a tensão e daí ele se rompe. Tá? Então, a área da seção transversal do barbante, ou seja, se você cortar esse barbante, você medir a área dele ali, né, é o que vai determinar a tensão, certo? A força aplicada sobre a área, ok? As unidades que a gente pode utilizar é o kgf por centímetro quadrado, kgf por milímetros quadrados ou Newton por milímetros quadrados, tá? São as unidades do sistema internacional. Outra coisa que a gente vai medir é a deformação. E essa deformação em porcentagem, né? Então, o que é isso? Quando vamos imaginar o material, então, você começa a esticar ele. Então, a diferença da medida inicial para a medida final, dividida pela medida inicial, né, você tem a porcentagem de deformação. Então, ΔL sobre L, variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Com essas duas informações, né, a gente consegue determinar daí o que a gente chama de lei de Hooke. Mas a lei de Hooke, que é dada pela tensão, né, coeficiente de elasticidade e deformação, é isso só que eu preciso. Só que a lei de Hooke não se aplica do teste durante todo o teste, apenas no que a gente chama de zona elástica, que vai até esse ponto aqui. Bom, vamos tentar explicar esse teste, então, como é que acontece. Então, o corpo de prova, né, esse é o corpo de prova. Inicialmente, então, você começa a aplicar uma força sobre ele. Então, aqui no eixo Y está mostrando a tensão. E aqui no eixo X mostrando a deformação desse material. Então, você aplica uma força, aplica uma força, aplica uma força. E esse material aqui, ele se deforma muito pouco, né? Ele se deforma de maneira que, se eu parar de aplicar essa força, essa deformação ela retroage, ou seja, ele volta à medida inicial, como se fosse um elástico. Estica, no que você para de aplicar a força, esse elástico volta. O metal também tem essa propriedade elástica, só que lógico, ele estica muito pouco e precisa de muita força para ele esticar, mas ele estica, tá? Enquanto ele estiver na propriedade elástica, aplica-se a lei de Hooke. Então, a lei de Hooke só até o momento da propriedade elástica. Depois que ele ultrapassa esse momento da propriedade elástica, ele entra no que a gente chama de deformação plástica, que é todo esse movimento aqui. Repare que nesse pedaço aqui, a tensão nem aumentou muito. Em compensação, a deformação foi enorme. O que acontece? A partir de certo momento que ele não resiste mais, o material começa a realmente se deformar e deforma de maneira definitiva. Ele não volta mais para a sua situação de origem. Daí é o que a gente chama de deformação plástica, tá? Então aqui
eu separo a diferença dos dois, né? O que é deformação elástica, o que é deformação plástica. O que é importante, primeiro sempre vem a elástica e depois a plástica. A elástica é temporária, só enquanto se aplica a força, e a deformação plástica é permanente. Então, entra aí também o que a gente chama de módulo de Young ou o módulo de elasticidade. O que é esse módulo de elasticidade? Essa letra E aí, né? Vai depender de cada material. Cada material tem o seu módulo de elasticidade e esse daí é fixo pelo tipo de material, tá? Então tem como a gente calcular esse material, esse módulo de elasticidade, né? Ou a gente já pega as tabelas com esses valores prontos, tá? Mas o módulo de elasticidade é a resistência que esse material tem à deformação, tá? Então, quando a gente olha aqui essa tabela apresenta para a gente vários módulos de elasticidade de alguns materiais. E vamos observar aqui, ó, aqui está em GPa, que é gigapascal, e aqui tem PSI, tá, que é a unidade inglesa para tensão. Então eu tenho aqui, olha, vamos pegar materiais conhecidos, o aço e o alumínio. Repare que o módulo de elasticidade do alumínio é menor que o módulo de elasticidade do aço. A gente sabe que o aço é muito mais duro que o alumínio, muito mais resistente que o alumínio. Então, quanto mais duro o material, maior o seu módulo de elasticidade, certo? Quanto mais macio o material, menor o seu módulo de elasticidade, tá ok? Então, o módulo de elasticidade, quanto maior, mais resistente é o material. Quanto menor, menos resistente é o material. Alguns materiais não têm o que a gente chama de comportamento linear, né? Então, por exemplo, que o ferro fundido, cinzento, concreto e alguns polímeros, né? Quando você aplica essa deformação, não tem aquela linha reta que aparece no começo aqui. Ele logo de cara apresenta uma curva, mas mesmo essa curva ainda está no módulo elástico, né? Ele sai dessa... Se eu deixar de aplicar essa força, esse material retroage à situação inicial. Bom, o que acontece com o material, né, que é o seguinte, que eu coloco ali, ó, como consequência do módulo de elasticidade, está diretamente relacionado com as forças interatômicas. Então, quem define o módulo de elasticidade são como os átomos desse material estão unidos, tá? De acordo com a força interatômica, de acordo com essas ligações atômicas do material, é o que vai definir o quanto esse material é mais ou menos resistente do que o outro, tá? Então, mas deixa isso mais para a aula de química, né? Ou de materiais para vocês estudarem um pouquinho mais isso. Mas é muito importante a estrutura molecular, né, do material, a estrutura atômica do material é que define o seu módulo de elasticidade. Bom, algumas definições, algumas palavras que a gente vai utilizar bastante quando a gente fala de materiais. Primeiro, ductilidade. E eu coloco, ductilidade é a medida da extensão da deformação que ocorre até a fratura. O material dúctil é um material macio, é um material que se deforma bastante. Então, o alumínio é um material dúctil, eu consigo esticar ele bastante, deformar ele bastante antes de romper. Um material muito duro, ele não é dúctil, ele quebra antes, tá? Então, é um material que a gente chama duro. O material duro, normalmente, é frágil. Então, material dureza e fragilidade estão muito ligados. Por exemplo, o vidro. O vidro é um material duro, mas extremamente frágil, né? Então, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele tem uma resistência muito grande, o vidro, né, contra a tração, mas se você der um impacto nele, a batida, ele não resiste. Então, essa é uma característica dos materiais duros. Eles resistem à tração, mas não resistem ao impacto. Tenacidade tem a ver com resistência. Então eu coloco lá que tenacidade é a capacidade do material
absorver energia mecânica até a fratura. Então, quanto mais energia esse material absorve, quanto mais resistente esse material é, mais tenaz ele é. Um material muito dúctil, muito macio, não é muito tenaz. Um material muito duro também não é tenaz. Então a tenacidade, ele acaba encontrando o meio termo entre o material dúctil e o material duro, para que ele suporte a resistência à tração e também suporte a deformação, né? Então ele vai estar aí numa situação intermediária aí. Aqui nesses gráficos, a gente consegue observar o seguinte: comportamento do material frágil. O que acontece com o material frágil? Ele não estica de maneira plástica, apenas elástica. Um pouquinho de deformação elástica e ele rompe. O material dúctil, já o terceiro aqui, ele não suporta muito a carga. Ele vai, mas em compensação o que ele vai acontecer? Ele vai deformar muito, ele vai se deformar bastante antes de romper. O material tenaz, esse aqui que tem a maior curva, mais alta, né, é o que mais resiste, é o que tem maior resistência, tem maior força, tá? Mas o material tenaz, ele deforma menos que o material dúctil. Resiliência, esse é um termo que está na moda, né? Ser resiliente. Bom, ser resiliente tem tudo a ver com material, tá? O que é um material resiliente? Então, aquele material consegue absorver muita energia. É aquele material que consegue absorver energia sem ter deformação elástica. Sem deformação plástica, apenas com deformação elástica. Ou seja, ele consegue receber muito esforço, tem uma deformação elástica e ao momento que você tira esse esforço dele, ele volta ao seu estado de normalidade. Então, tem tudo a ver com a pessoa resiliente. O que é a pessoa resiliente? Que ela suporta uma carga muito grande e mesmo assim, quando essa carga sai dela, ela volta ao seu estado normal sem sofrer nenhuma consequência, né? Então seria isso uma pessoa resiliente. O material também é o mesmo conceito. Aplique-se muita força no material. Quando você deixa de aplicar essa força, o material volta ao seu estado original, tá? Então, o material resiliente tem alto limite de elasticidade, tá bom? Escoamento. Isso é um fenômeno interessante que acontece com os materiais, principalmente com baixo teor carbono, né? Vamos visualizar aqui no gráfico que é mais fácil entender. O escoamento é o seguinte: o material, vamos pegar o segundo gráfico aqui. O material vai sendo aplicado uma força nele. Enquanto tiver até esse pico aqui, o material está sofrendo deformação elástica. De repente, ele dá uma esticada, uma vez só, né? Os grãos, na verdade, os grãos do material, né? Os átomos dele se deslocam de uma vez só. É o que a gente chama de escoamento. Depois disso, a resistência dele começa de novo a ser mais resistente, né? Alguns materiais eu mal percebo isso ou nem percebo esse escoamento. Alguns materiais isso é bem claro para a gente, tá? Então o escoamento é essa queda que tem aqui de tensão de uma hora para outra, onde os grãos dão uma esticada, depois ele segura de novo e mantém a força, tá? Então isso que a gente chama de tensão de momento de escoamento. O momento de escoamento sempre acontece entre o momento plástico e o momento elástico, tá? Então, quando ele sai do elástico e passa para o plástico, é o momento onde pode ocorrer o escoamento. E o último ponto é a tensão de ruptura, que é o quê? É o momento que o material se rompe, que o material separa uma peça da outra. Então, ruptura tem que ter separação da peça. Então você vai esticando, no momento eles se rompem. Deem uma olhadinha, eu coloquei um vídeo bem curtinho para vocês de um teste de tração, né? E vocês vão entender como é feito esse teste de tração. Muito rapidinho, em 1 minuto vocês conseguem visualizar esse vídeo que está aí para vocês, disponível para vocês. Bom, e o que a gente mede então com esse teste de tração? Primeira coisa importante para a gente é a ductilidade expressa como alongamento. Antes de romper, quanto que ele alongou?
qual era a medida inicial e para quanto foi a medida final, né? Essa diferença entre a inicial e a final, em porcentagem, é o nosso alongamento, a ductilidade. Então, né, se ele tinha, por exemplo, aqui, né, 200 milímetros e aumentou 50, né, ele aumentou aí 40%. Né? Então, ele pode alongar 30%, 10%, 40%, 20%. Quanto mais dúctil, maior essa porcentagem. Então, diferença de comprimento inicial e comprimento final dele. Ductilidade expressa uma estricção. Daí a gente observa, em vez de observar o comprimento, observa a área. Aqui é um material que teve o rompimento. Aqui, nesse círculo aqui, né, seria o círculo a uma hora que o material se rompeu. Então, o que a gente faz? Mede o diâmetro desse círculo após o rompimento e calcula essa área aqui, né? E também calcula-se a área do material antes do rompimento. Qual era o raio dele antes de romper? As diferenças das áreas, né? Área inicial menos área final dividido por área inicial, eu vou ter daí a porcentagem de mudança da área. Daí, então, isso também pode ser medido a ductilidade por aí, só que a gente chama isso de estricção. Bom, aí tem um esquema do gráfico, né? Um pouquinho exagerado, mas dá para a gente entender. Então, a primeira parte do gráfico aqui em linha reta é o que a gente chama de momento elástico, certo? Então, daqui até aqui, a gente chama de deformação elástica. Então, essa distância, essa diferença volta, ou seja, até esse ponto de tensão, né? E até esse ponto de deformação, se eu deixar de aplicar força, o material volta à situação original. Passou um pouquinho desse ponto, acontece aqui que a gente chama de escoamento do material. A partir desse momento, o material não volta mais para a situação original. Daí você continua aumentando a tensão, o material vai esticando e você percebe que o material está esticando. Você vai perceber a formação de um pescoço no material, no teste de tração, até ele chegar nesse ponto. Esse ponto aqui começa o início da ruptura. Então, nesse ponto, o material vai começar a aparecer algumas trincas do material e, de repente, ele se rompe, que vai ser esse momento. Então, a gente tem três tensões importantes. Tensão máxima elástica, ou início da tensão plástica. Início da tensão de ruptura. E aqui, tensão de ruptura. Tá? São os momentos importantes do nosso gráfico. Vou fazer um exercício para vocês entenderem. Vou pegar um exemplo aqui. Então, coloca ali, ó, determine a tensão em megapascal aplicada a um corpo cuja área é igual a 0,01 metros quadrados, está submetido a uma força de tração de 200 newtons. Tensão é força dividida por área. Então, a força é 200, a área é 0,1. Só que quando você faz isso, eu tenho o quê? 200 dividido por 0,1 vai dar 20.000 newtons por metro quadrado. A unidade que a gente mais utiliza é MPa, megapascal, tá? E para transformar 1 megapascal é igual a 10 a sexta newtons metros quadrados. Então, se eu quero transformar newtons metros quadrados em MPa, eu divido o valor por 10 a sexta. Então, 20.000 dividido por 10 a sexta, 0,2 megapascal. Tá? Vou fazer mais um, continuando aqui. Ó. Um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros de comprimento, é puxado em tração a uma tensão de 276 MPa. Tá vendo? É uma unidade bastante utilizada, megapascal. Sua deformação é inteiramente elástica, então ela vai voltar para a situação original.
Qual será seu alongamento resultante, sabendo que o módulo de elasticidade do cobre é E igual a 10, a 110 vezes 10 a terceira MPa? Bom, aqui então a gente vai conseguir aplicar a lei de Hooke. Por que eu posso aplicar a lei de Hooke? Porque a transformação foi inteiramente elástica, não foi plástica. Então eu posso aplicar a lei de Hooke. Então eu tenho duas fórmulas aqui. A lei de Hooke e eu tenho a deformação. Bom, então, pegando os dados enunciados, a tensão 276 MPa, o comprimento inicial 305 milímetros e o E que foi fornecido para a gente. Isso é o que a gente tem nos enunciados. Substituindo, né, na lei de Hooke, ΔL sobre L vezes Z. Esse E é o módulo de elasticidade, está aqui. A tensão eu também tenho, 276. ΔL é o comprimento inicial. Está faltando quem? ΔL. Né? Eu tenho L0, está faltando ΔL. Trocando todo mundo, então, aqui, é só fazer o cálculo. Né? 276, 305 passa multiplicando, o 110 vezes 10 a terceira passa dividindo, e eu tenho ΔL de 0,77 milímetros. Ou seja, aplicando essa força nessa barra de material, ele vai esticar 0,77 milímetros. E se eu deixar de aplicar força, ele volta ao seu tamanho original. Bom, pessoal, agora aqui tem uma sequência de exercícios para vocês tentarem fazer. Depois eu vou colocar outros vídeos só resolvendo exercícios, tá? Tentem fazer esses exercícios, né? E depois, qualquer dúvida, estamos aí para tirar suas dúvidas aí, pessoal. Até mais e bons estudos a todos.